We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out your handkerchief. Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus, para nossa edificação espiritual. E quem cumprimenta todos vocês é o pastor José Aparecido da Silva. E nós convidamos a todos os irmãos e irmãs para orarem juntamente conosco para darmos início em mais este programa. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor por mais este dia de vida que o Senhor nos oferece, que o Senhor nos dá. E também agora, ó Pai, nós pedimos o perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas. Pedimos a inspiração divina também para este trabalho que estamos iniciando, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, não somente quem vai pregar a palavra, mas quem vai ouvir também, que todos nós possamos estar sob a inspiração do Santo Espírito do Senhor. Pai de misericórdia, eu peço também a bênção em favor dos enfermos, dos aflitos e problemáticos,
desde o bebezinho até o mais velho, idoso, que nós possamos todos sermos abençoados, termos graça, saúde, que o Senhor estenda as tuas santas mãos sobre os lares, sobre as famílias, repreendendo os espíritos malignos e dando vitória a cada um dos teus filhos, ó Pai. E é no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, nós estamos com a nossa Bíblia aqui diante de nós, aberta no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, e nós vamos ler a partir do versículo 25. Repetindo, Lucas 14, 25. E enquanto os irmãos procuram, nós vamos trazer as nossas notificações, como fazemos em todas as programações. Este programa é publicado pelo nosso canal no YouTube de segunda a sexta-feira e também reprisado em nossos grupos de WhatsApp. Nós temos 3 grupos de WhatsApp e qualquer irmão, qualquer irmã que desejar ser participante de um dos grupos, é só entrar em contato conosco fazendo a solicitação. O nosso número para contato está na descrição deste vídeo. E nós pedimos aos irmãos que não se esqueçam, na hora que estiverem assistindo o vídeo, que também você possa clicar no gostei, para que assim a plataforma possa ir impulsionando cada vez mais os nossos vídeos, e também inscreva-se no canal. Isso será bom porque outras pessoas, outros filhos de Deus, outras filhas de Deus serão alcançados também pela bênção, pela palavra e por esta programação que traz paz, traz confiança em Deus e aquilo que nós todos necessitamos. Muito bem, então, dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura bíblica conforme nós anunciamos. Lucas 14, e nós vamos começar com o versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem,
não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal for degenerado, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Chegamos então ao final do capítulo, até o versículo 35. Portanto, nós lemos 10 versículos. E agora, queridos, nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. E quem canta esse hino para a glória de Deus é este que vos fala, Pastor José Aparecido da Silva. E o nome do hino é Há Tais Cantos Lá no Céu. É o hino de número 80 do Inário Adventista. Nós vamos ouvir esse louvor então e depois nós retornaremos, se Deus permitir. Vamos então para a glória de Deus. Ouçamos e meditemos. Há tais cantos lá no céu que aqui ninguém jamais ouviu. Sempre os anjos cantam glórias ao Cordeiro do Senhor. Harpa sempre em harmonia, sempre a voz em claros tons. Quem nos dera ser assim, servindo ao Rei e Salvador. Santo, Santo, é o canto de anjos bons. Eu hei de um dia unir a voz a tais aclamações. Mas quando eu lhes contar a história desta redenção, mudeis não podem compreender tão grande salvação. Mesmo que eu não seja um anjo, lá no céu hei de cantar. Vou unir-me ao grande coro dos remidos do Senhor. Louvarei meu Salvador, que sobre a cruz por mim morreu, que pagou as minhas culpas e libertação me deu. Santo, Santo, é o canto de anjos bons. Eu hei de um dia unir a voz a tais aclamações. Mas quando eu lhes contar a história desta redenção, mudes não podem compreender tão grande salvação. Este canto de vitória, sim, os anjos ouvirão. É qual voz de muitas águas, voz de grande multidão. O universo inteiro para em espanto, admiração, ante o canto dos remidos ao Senhor da redenção. Santo, Santo,
é o canto de anjos bons. Eu hei de um dia unir a voz a tais aclamações, mas quando eu lhes contar a história desta redenção, mudes não podem compreender tão grande salvação. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus, que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor. E agora, irmãos amados, nós estamos com a mensagem pregada pelo profeta de Deus, a qual tem o título Poder de Transformação e que está em estudo nesta série de programações. E nós vamos dar continuidade na mesma a partir do parágrafo 77. Vamos então atentamente, não percamos nada do que o profeta de Deus nos ensina e nos orienta. Algumas vezes você tem de se separar de tudo que lhe é precioso na terra para tomar sua posição à qual Deus o tem chamado. Tenho certeza de que você consegue ler entre as linhas o que estou dizendo. Está vendo? Algumas vezes as pessoas mais queridas na terra, você tem de se despedir delas. Somente tome sua posição em Cristo, onde Deus o chamou. Está vendo? Porém, o que Deus está fazendo, transformando-o do que você era. Talvez uma filha ou um filho ou o que seja de uma amável família. Algumas vezes ele o coloca em algum outro lugar, porque é sua maneira de fazê-lo. Veja, pela renovação do seu entendimento, para obedecer à palavra de Deus, independente de qual seja o custo. Está vendo? Estas coisas, nossa redenção não foi uma coisa barata. Foi o Filho de Deus que teve de morrer por nós. Está vendo? Coisas de valor custam um alto preço. Então ele disse que a nossa redenção não é uma coisa barata. Não custou barato, não. Mas por quê? Porque coisas de valor custam preços altos. Então, a nossa alma vale mais que o mundo. E o Senhor comprou nossas almas através do seu próprio sangue. Então é por isso que ele está dizendo que custa um alto preço. Trazer esta mensagem não foi fácil, porque tem uma coisa que nós precisamos observar, todos nós. Toda vez que Deus toma um homem como mensageiro ou como um servo, um trabalhador na sua seara, que tenha muitas vezes um ministério específico, ele, o próprio homem, sempre padecerá dificuldades. Isso é certo. E então não é tão fácil para aquele a quem Deus incumbe de trazer a sua palavra. Não é. Eu tive de deixar tudo que me era precioso, até mesmo o meu próprio povo. Todos, porém, você vê que o valor disso é fazer a vontade de Deus. E para fazer isso, sabemos que há algo em mim. Quando costumavam dizer, bem, eles iam pôr-me para fora
pensavam que eu tinha perdido a mente, batizando em nome de Jesus Cristo, contrário à igreja, e todas estas coisas. Diziam, ele está louco. Isto é, a própria igreja aonde o profeta congregava, depois que ele teve a revelação da mensagem, então ele começou a divulgar, começou a pregar, e os irmãos da igreja onde ele congregou diziam que ele estava ficando louco, ele estava perdendo sua mente, ele não estava em seu juízo normal. E assim também é com todos os que aceitam, os que creem. Às vezes a pessoa é crente há 10, 20, 30 anos, muitas vezes, e aí o Senhor Deus vem e revela para ele aquela verdade ou para ela, e aí ela ou ele vai sofrer consequências daquilo, lutas, dificuldades, desprezo e assim por diante. Ele está louco, diziam, né? Porém, veja, não importa o que diziam, há algo que tem de ser feito. E Deus simplesmente toma uma pessoa, coloca-a em sua mão e diz, faz isso. E você faz. Que preço deve ter custado ao apóstolo São Paulo, instruído sob Gamaliel, o maior professor do dia, e vieram e exatamente a coisa que ele considerava heresia, as coisas que ele pensava ser as piores que podiam ter acontecido à igreja, ele justamente se aproxima e se torna um participante disto. Você vê? Isso aqui sim poderia também ser chamado de um paradoxo. Nós estivemos estudando esta mensagem, um paradoxo, esses dias para trás, e então agora nós vemos aqui um paradoxo também. O apóstolo São Paulo condenava os cristãos e ele chamava aquilo de seita, de heresia, e ele era contra. Aí o Senhor Deus o chamou, o tirou daquela posição, porque Deus precisava dele. Ele, o apóstolo Paulo, era parte da palavra que tinha que ser anunciada naquele dia, naquela hora, e o Senhor Deus o colocou naquela posição para defender aquela causa a qual ele era contra. Paradoxo, não é verdade? Então ele torna um participante disto, uma coisa estranha. E como Deus opera de maneiras maravilhosas, de estranhas, esquisitas maneiras para realizar suas maravilhas. Quando Deus falou, ele sabia que sua palavra era uma semente. Ela produziria conforme sua espécie. Agora, ela foi ordenada a produzir somente conforme a sua espécie. E ela sempre fará isso se o homem não interferir nela. E assim deveria a Igreja de Deus e tudo mais produzir conforme a espécie que foi no princípio. Se os teólogos não tivessem interferido nessa palavra, tentando colocá-la em algum outro lugar ou alguma outra coisa, Deus a falou. E não importa o quanto possam tentem contaminá-la e interferir nela e coisas tais, ela produzirá conforme sua espécie.
Não há simplesmente nada que a possa parar. Espero não dar a impressão de que estou gritando com vocês. Então o irmão Brana ajusta o microfone. Está muito alto? Ele pergunta para os irmãos se o microfone estaria em um som muito alto. A congregação diz: não. E vemos agora, encontramos tudo em ordem. Deus falou e disse: haja, e haja um Éden, haja belas flores, haja meu filho e minha própria imagem, encontre-se ali no jardim do Éden, e que sua noiva se encontre ao seu lado. Quão formoso que foi isso! E o pai, ele era pai. Veja, de modo que ali vieram surgindo seus próprios filhos. E ele fez um paraíso para eles. Deus ama fazer coisa para seus filhos. Eu gostei disso aqui, quando eu estava lendo outra vez, anteriormente, não é? Deus ama fazer coisas para os seus filhos. Em outras palavras, Deus ama nos fazer felizes, nos abençoar, nos dar aquilo que nos satisfaça como filhos e filhas do Senhor. Não se recordam, como vocês, mães, e não importa de que modo, se tivessem de racionar a mesa, se Júnior necessitasse de um bom par de sapatos. Júnior é um personagem fictício, não é? Se qualquer filho necessitasse de um bom par de sapatos que desejasse, vocês o fariam. Vejam, o que quer que fosse para fazer algo por seus filhos. Pai, como você trabalhava com um pouco mais de esforço para comprar algo para os filhos. Está vendo? Bem, isso somente mostra que nós estamos bem aqui embaixo. Pais, eu às vezes tenho vontade de contar alguma coisa, dar algum testemunho, e a gente tenta se policiar para não ficar tomando muito tempo da palavra, não é? Mas eu me lembro, este que vos fala, me lembro quando era garoto, tinha lá meus 10 anos de idade, tinha uma outra irmãzinha com 8 anos, tinha um outro irmãozinho com 6 anos, e assim por diante, uma outra com 4, era tudo de 2 em 2, assim, né? Então, a caçula, que depois nasceu, ainda não tinha nascido. Então, nosso pai e nós éramos uma família muito pobre, financeiramente falando. Nosso pai ia para a cidade, nós morávamos em um vilarejo, e nosso pai ia para a cidade. E quando ele voltava com aquele monte de calçados, um para cada filho. Mas que calçados eram esses? Eu não sei se há muitos dos meus irmãos, os mais jovens pode ser que não tenham conhecido, mas os mais velhos, como da minha idade, assim, talvez se lembrem perfeitamente que havia um calçado que era feito pela fábrica Alpargatas. Ele era de sola de corda, trançada, e por cima era lona. Então, para as crianças tinha a alpargata assim de botãozinho em cima. Para os adultos era de amarrar, um amarrio, não é? E para as meninas era cor de rosas
e para os meninos normalmente era azul. E então, quando ele dizia que ia trazer para nós as nossas alpargatas, e naquela época, no termo caipira, na expressão caipira, nós chamávamos de paragata, né? Vocês que são mais velhos talvez estejam rindo agora de se lembrarem que isso também possa ter acontecido com você, não é? Então, nós ficávamos ali, não íamos dormir enquanto ele não chegasse, porque certamente naquele dia ele traria as nossas paragatas. E aí, quando passava o trem, dali a pouquinho ele já chegava, entrava em casa e a gente ficava assim curioso, e às vezes aquele mais afoito assim como eu, por exemplo, perguntava: pai, o senhor trouxe a nossa paragata? Ele falava: trouxe, fiico, espera aí que eu vou pegar, o pai vai pegar para você, né? E aí tirava da sacola lá da mala dele, lá tirava os nossos pares de alpargatas e cada um pegava o seu. Mas que coisa boa, que felicidade, né? E aí o que acontecia, agora chegou a parte do riso, você pode rir à vontade, tá bom? Aí eu calçava a minha paragata assim, abotoava com o botãozinho por cima do peito do pé ali e ficava tão feliz andando para cá e para lá assim com a minha paragata. E na hora de dormir, eu dormia de paragata. Eu dormia com ela, de tão feliz que eu estava, né? Mas depois ela ia ficando mais velhinha, ia ficando mais encardida, aí não dava mais para ficar dormindo com ela, né? Mas nos primeiros dias eu me deitava com ela assim, com aquele prazer no coração, com aquela alegria na alma, né? E isso era um pai natural. Agora você imagine o Pai Celestial. O profeta disse que ele gosta de nos agradar, de fazer para nós aquilo que nós estamos precisando, que nós estamos desejando. Esse é nosso Pai Celestial. Aleluia! Ele é o Pai em mais alto grau, o Senhor nosso Deus. Veja, e quanto mais, não admira que o apóstolo tenha dito: o que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus armazenou para os que o amam. Nós simplesmente não conseguimos imaginar em nossa mente. Nossa mente não está qualificada a pensar na correta direção do que Deus tem armazenado em nós que o amamos. Veja, eu posso imaginar o que será, eu posso pensar o que será, porém minha mente não é capaz de pensar quão grande é. Aleluia! Está além disso. Poderia você imaginar o que o céu será quando todos estivermos lá, e jovens e sem pecado? E não, que formoso lugar! Porém, veja, está além disso. Nós podemos pensar, não é? Aqui nessa terra, nós podemos pensar: o céu deve ser um lugar maravilhoso, o céu deve ser um lugar lindo. Eu penso assim, a sexta dimensão, para onde vão aqueles que partem agora, deve ser um paraíso assim, muito bonito, cheio de árvores. Eu gosto muito de arvoredos, e com um riacho correndo assim,
e lá não tendo nenhuma dor, lá não tendo nenhuma velhice, lá não tendo que suportar nenhum sofrimento, só alegria, só paz, só amor entre os irmãos, entre uns e outros. Mas às vezes nós pensamos que é assim, mas o profeta disse o que São Paulo também disse, que o que nunca subiu ao coração de um homem, no coração humano de uma mulher também, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Bendito seja Deus! Porém, veja, está além disso. Veja, nem mesmo pode subir ao coração do homem o que Deus entesourou para eles. Ele o falou e será assim. Bendito seja Deus. Agora, depois de todo esse formoso esquema que ele tinha ali, eu não quero dizer isso nessa palavra esquema, porém, de certo modo, como não chamam as mães antes de advento da criança, não chamam isso de enxoval, elas aprontam todas as botinhas e tudo mais, vocês sabem, somente para a chegada desta porçãozinha de amor. Aleluia! Você pensou nisto? O filho vai chegar e aquilo é uma porçãozinha do amor daquela mãe. Naturalmente, quando se juntou com o seu pai ali, vai chegar aquela porçãozinha e a mãe faz os sapatinhos, faz os macacõezinhos e tudo, não é? Mas ele disse aqui, uma porçãozinha de amor. Meu Deus do céu! Você sabia disto? Você já pensou nisto? Que nós somos uma pequena porção do amor de Deus? Você, irmã preciosa, preciosa cristã, precioso irmão cristão, você é uma pequena porçãozinha do amor de Deus. Ele disse uma pequena porçãozinha porque o amor de Deus é insondável, é incomparável, não tem tamanho que se possa medir. Aleluia! Que Deus está enviando, providenciando isto. Que Deus nos ajude nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós chegamos ao parágrafo 88 e agora nós vamos orar porque o nosso tempo se esgotou. Mas vamos ficar com isso em nossa alma, em nossos corações. Bendito Deus e eterno Pai, depois de ouvirmos a Tua santa palavra, Senhor, que é verdadeira, inadulterável, Deus de bondade, de misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, nossa saúde, nossa vida, nosso cotidiano, nossas famílias, nossos lares. Senhor Deus, o Senhor conhece as nossas necessidades e em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu amado Filho, meu Senhor, meu Salvador, que nós oramos agora humildemente pedindo e Te agradecendo. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Graças a Deus, irmãos. Nós chegamos ao final do nosso programa de hoje. E agora, fiquem todos com Deus e, se Ele permitir, nós estaremos juntos em nossa próxima programação. Amém, amém.